Olá! Então, nós vamos aqui para a parte de português, que eu disse que queria que você enviasse o áudio lendo o conteúdo sobre a classe das palavras, que é o conteúdo mais importante do quinto ano e também é um conteúdo dos mais importantes de todo o conteúdo de português. Sem esse, você não consegue passar para os demais conteúdos, ok? Então, vamos para a leitura. Eu quero que você leia, copie do caderno da forma que está aqui, colorido, tá bom? Para você, quando visualizar, você aprender. Então, vamos lá. Vamos começar pelo substantivo. Substantivo, palavra variável com que se designam os seres. Pronome é a palavra que se usa em lugar do nome, do substantivo, ou a ele se refere, ou ainda que acompanha o nome, qualificando-o de alguma forma. Advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Interjeição é a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor, levando-o a adotar certo comportamento sem que, para isso, seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. Numeral indica os seres em termos numéricos. Verbo é a classe de palavras que se flexiona em pessoa, número, tempo, modo e voz. Pode indicar, entre outros, processos. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do ser. Artigo, palavra que, vindo antes de um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Indica, ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos. Essas são as 10 classes das palavras. Vamos para a segunda parte. Vamos para aquele quadro amarelo do resumo. Classe das palavras. Classe das palavras, características semânticas e funcionais, flexões, função sintática. Agora, a gente vai saber como e por que as classes das palavras são a base importante da função sintática. Ok? Vamos começar a leitura. Vamos começar pelo verbo. Verbo e substantivo é uma das classes gramaticais mais importantes que nós temos. Então, vamos lá. Verbo indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Ou seja, um processo, localizando-o em função do tempo. Apresenta sempre um aspecto dinâmico. Como o verbo pode se flexionar?
O verbo pode se flexionar em modo, tempo, número, pessoa e voz. Qual a função sintática do verbo? Núcleo do predicado verbal ou nominal. Parte integrante do predicado verbal. Substantivo. Próxima classe das palavras. Substantivo. Outra classe muito importante. Qual as características de semântica e o que significa e para que serve substantivo? O substantivo é a classe gramatical que nomeia os seres, coisas e ideias. O substantivo concreto nomeia seres e coisas. O substantivo abstrato nomeia ações, estados e qualidades. O substantivo, ele flexiona, ele sofre modificações em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e em grau, diminutivo, aumentativo, comparativo. As funções dos substantivos. Funções substantivas a saber, núcleo do sujeito, dos complementos verbais, que são os objetos, diretos e indiretos, do complemento nominal, do agente da passiva, são as partículas a passivadoras se, do predicativo, do aposto e do vocativo. Olha como o substantivo é importante. Professora, não aprendi nada disso ainda. Mas você vai aprender. E você só aprende se você tiver na sua cabecinha bem claro, principalmente esse quadro, tá? E as classes gramaticais. Artigo. Qual a função do artigo? Procede o substantivo, indicando-lhe o gênero e o número, ao mesmo tempo que determinam ou generalizam, quer dizer que define ou indefine. O artigo, ele flexiona em gênero e número. E ele pode, na função sintática, ter a função adjetiva, a saber, também como adjunto adnominal. Agora vamos para o adjetivo, também relacionado ao substantivo, relacionado ao nome. Vamos lá. Adjetivo. Modifica o quê? O substantivo, atribuindo-lhe um estado, uma qualidade, uma característica ou modo de ser. Esse é o adjetivo. O adjetivo flexiona em gênero, número e grau, juntamente aqui com o substantivo. As funções do adjetivo são funções adjetivas, a saber, adjetivo nominal e predicativo. Advérbio. Advérbio vem relacionado ao verbo. Adjetivo ao substantivo e advérbio ao verbo. Advérbio modifica o verbo, ou adjetivo ou advérbio, exprimindo uma circunstância. O advérbio sempre indica tempo, lugar, dúvida, intensidade e etc. As principais características que o advérbio indica é tempo, modo e lugar. O advérbio, ele flexiona alguns em graus, tá? Não flexiona muito, não muda muito. A função do advérbio, função adverbial, e a saber também a função de adjunto adverbial. Adverbial, porque o advérbio vem relacionado ao verbo. Pronome, pronome. Quer dizer que ele se relaciona com o substantivo, com o nome. Pronome substitui ou acompanha o nome, o substantivo, fazendo seu papel ou modificando. O pronome, ele flexiona em gênero, número, pessoa e caso, se é do caso reto, se é do caso oblíquo. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, né? Vamos lá. Funções substantivas, as funções sintáticas que o pronome exerce, funções substantivas, adjetivas ou adverbiais. Numeral. O numeral indica a quantidade dos seres, pode indicar ordem, quantidade. E ele flexiona, as flexões do numeral são gênero, masculino e feminino, número singular e plural e grau aumentativo, diminutivo, comparativo, em alguns casos.
O numeral, a função sintática do numeral é funções substantivas e adjetivas. Preposição. Vamos para a preposição. Preposição liga termos de uma oração. A preposição liga termos de uma oração, estabelecendo várias relações entre eles. A preposição, ela é invariável, quer dizer, ela não tem aquela variação de gênero, número, grau, pessoa, modo, ela não tem. A preposição, ela é uma classe das palavras invariável. In quer dizer não tem variações. Ela tem a função sintática de conectivo, de ligação. Conjunção, liga termos da mesma função e orações. Ela é invariável. Por que a conjunção é invariável? Porque ela não sofre flexão de gênero, de número e nem de grau. E ela também é um conectivo, assim como a preposição. Interjeição, exprime emoções ou sentimentos. Também é uma classe de palavras invariável, porque ela não flexiona em gênero, número e grau. E a função sintática da interjeição é uma palavra-frase. Ela é sinteticamente autônoma, ok? Então, essas são as classes gramaticais, que é um conceito muito importante na língua portuguesa. E eu quero que você copie no caderno, faça colorido e depois me envie o áudio. Pode ser o áudio em 2 partes também, tá bom? Até mais!